Oi, meu nome é Naeli e eu tô aqui para fazer a introdução do nosso trabalho de português, Monteiro Lobato Urupês, e eu vou começar fazendo a apresentação do grupo. Então, essa aqui é a Bianca e ela vai começar falando sobre como surgiu a obra Urupês. Essa é a Bruna e ela vai contar a história de Urupês. Temos a Maria Eduarda, que vai contar curiosidades sobre a obra e o autor, no caso Monteiro Lobato, mas ela não vai gravar o vídeo. Temos a Renata, que ela não vai gravar o vídeo, mas ela vai produzir um texto elaborando um resumo sobre tudo que a gente vai falar aqui. E a Rayane, que vai ficar com resumos e curiosidades. Então, vou começar nosso trabalho falando sobre Monteiro Lobato, que para quem não conhece, é esse homem aqui. Ele é um escritor e editor brasileiro que nasceu na cidade de Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Metade das obras de Monteiro Lobato é formada de literatura infantil. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma das suas obras mais destacadas na literatura infantil. Ele foi um dos primeiros escritores da literatura infantil aqui no nosso país e da América Latina. Outra coisa é que Monteiro Lobato situa-se entre os autores pré-modernistas, que é o período que precedeu a Semana da Arte Moderna. Eu sou a Bianca e eu vou falar sobre o surgimento da obra Urupês de Monteiro Lobato. Então, como surgiu essa obra, essa grandiosa obra? Foi por meio de uma revolta que Monteiro Lobato teve contra os sertanejos brasileiros. Eles cometeram um incêndio, que era antes, naquela época, eles faziam uma limpa no campo. E com isso, acabou prejudicando os proprietários, né, dessas terras, assim como Monteiro Lobato. Então, o que ele fez? Ele escreveu uma carta reclamando dessa situação e enviou para São Paulo. Lá chegaram nas mãos de editores e eles ficaram encantados com esse texto, vendo um grande valor literário. E com isso, esses editores acabaram publicando a uma página da época que condizia com as características de Monteiro Lobato, onde se teve muito admiradores por esse texto, teve uma fama muito grande. Aí foi encaminhado, né, para Monteiro Lobato, quanto esse texto tinha tido muito sucesso. Aí, com isso, né, foi que Lobato deu início à sua trajetória literária. Oi, eu me chamo Bruna e hoje eu vou contar a história de Monteiro Lobato. A história dessa obra, Urupês Monteiro Lobato, ela foi publicada originalmente em 1918. O livro ele é composto por 14 textos, sendo 12 contos e a maioria deles é sentado no interior. Tem também 2 textos que foi 2 artigos de Monteiro Lobato, que foi publicado em 1914. Um desses artigos é chamado Velha Braca, no qual ela fala sobre as queimadas, e também o artigo que dá o título no livro chamado Urupês, no qual ele coloca um personagem que é um símbolo do atraso e da miséria, o Jeca Tatu. Com relação à linguagem, um autor tenta rejeitar a linguagem preciosa e extravagante, mas, em outro lado, ele não tinha aquela linguagem totalmente ágil. Um texto bem trabalhado, história bem trabalhada, demonstrando o grande autor que é o Monteiro Lobato. Bom, eu vou falar sobre as curiosidades. Assista até o final desse vídeo porque vai ter um resumo sobre tudo que foi falado anteriormente. Eu vou começar falando do porquê esse livro recebeu o nome de urupês. Primeiramente, para quem não sabe, o urupês é um fungo parasita. E o que é um fungo parasitas? Um fungo parasitas é um fungo que ele se beneficia de outro ser, causando prejuízo e trazendo doença. Ele ataca mamíferos, animais e seres vivos e insetos. Enfim, esse foi o apelido dado para o Jeca Tatu, que é um dos principais personagens desse conto que Monteiro Lobato fez. E o livro contém muito poucos personagens. É o Jeca Tatu como principal, o caboclo típico e o preguiçoso. E no mais, a história conta sobre as pessoas daquela
região, sobre costumes típicos, sobre a cultura deles e como eles viviam. E agora, falando particularmente, é uma das obras que eu mais amo e gostava de assistir, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Com essa pesquisa, eu acabei descobrindo que o Sítio Pica-Pau Amarelo existe. Ele é localizado na região entre Rio de Janeiro e São Paulo, em Taubaté. E lá você pode assistir os personagens, a história, e também você pode tirar fotos com os personagens reais. E lá tem um museu também feito em homenagem ao Monteiro Lobato, que a gente pode ir lá visitar e tirar fotos. Bom, agora eu vou fazer um resumo de tudo que foi falado anteriormente. Espero que vocês fixem esse conteúdo e tirem um aprendizado desse vídeo. Bom, então vamos começar. Quando e onde Monteiro Lobato nasceu? Monteiro Lobato nasceu na cidade de Taubaté. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1882. E para qual público é voltado as obras de Monteiro Lobato e qual que foi a obra mais conhecida? O público dele é o infantil e a obra mais conhecida foi a do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi um dos primeiros escritores brasileiros e da América Latina a falar sobre a literatura infantil. Como surgiu a obra do Urupês e por que através dessa obra ele ficou reconhecido? A obra do Urupês é formada por 14 textos, sendo deles 12 contos. A obra do Urupês surgiu por meio de uma revolta de Monteiro Lobato contra os sertanejos brasileiros. Com isso, fez com que ele mandasse uma carta para São Paulo e essa carta acabou caindo em mão de escritores. E esses escritores ficaram encantados com o que ele mandou. E eles postaram essa carta e essa carta fez um maior sucesso, fez ele ter admiradores e com tudo isso fez com que Monteiro Lobato crescesse cada vez mais e foi com isso que ele deu início à sua trajetória literária. Bom, e esse foi o resumo, espero que vocês tenham tirado um aprendizado e tenham gostado do nosso vídeo. É isso, muito obrigada!